Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos na aula de hoje para falar sobre retas cortadas por uma transversal, tá bem? Então, primeira coisa, o que é transversal? Para a gente ter uma transversal, a gente vai considerar duas retas quaisquer, tá? Que aqui eu vou chamar de R e S, que seriam essas retas aqui, ó, essa e essa. Então, por exemplo, essa é a R e essa é a S, tá? Distintas entre si, ou seja, essas retas não podem ser iguais, não podem ser a mesma, e contidas em um mesmo plano. T, esta aqui, reta T, é uma reta concorrente a elas, ou seja, T cruza essas retas. T cruza a reta R e T cruza a reta S, tá bom? Se T é uma reta concorrente a elas, nós dizemos que T é uma reta transversal, tá? Então, aqui nós temos a reta R, S e T. Então, nós temos que T é a reta transversal a RS. E, além disso, ele divide em duas regiões, a região interna e as regiões externas, tá? Interna e externa, tá bom? E, além disso, essas retas formam 8 ângulos. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 aqui embaixo. Tudo bem? Ângulos correspondentes. O que nós temos? Que esses ângulos, eles têm uma nomenclatura, tá? Então, eu vou chamar de ângulos correspondentes. É sempre pares, tá bom, gente? Então, 2 a 2. Então, A e E são ângulos correspondentes. B e F são ângulos correspondentes. C e G são ângulos correspondentes. D e H são ângulos correspondentes. Ângulos alternos internos e externos. Internos, quando eles estiverem na região interna. Externos, quando for da região externa, tá bem? Então, B e H são alternos, porque cada um está de um lado, tá vendo? Internos. Alternos internos, porque estão na região interna. C e E são também alternos internos, que estão na região interna. A e G são alternos externos, pois estão na região externa. E D e F são alternos externos, pois estão na região externa. Colaterais internos e externos, tá? Internos e colaterais, que estão do mesmo lado, tá? Então, colaterais internos B e E, pois estão do mesmo lado da reta, estão na região interna. C e H também são colaterais internos. Externos, nós temos o A e o F, pois estão do mesmo lado, mas estão na região externa. E o D e o G estão do mesmo lado e estão na região externa. Então, esses são colaterais externos. Quando R e S forem retas paralelas entre si, ou seja, não vai ter nenhum momento elas vão se cruzarem, tá? Então, aqui R, S e T. Nós vamos continuar com as regiões internas e externas e as mesmas nomenclaturas, tá? Então, A e E continuam sendo correspondentes, B e H continuam sendo alternos internos e assim por diante. Só que nós temos uma relação, tá? Quais são essas relações? Nós temos que os ângulos correspondentes, eles serão congruentes, tá? Então, por exemplo, A e E são correspondentes, então eles são congruentes, ou seja, a medida deles é a mesma, é igual, tudo bem? Então, por exemplo, se o A medisse 120 graus, E também deveria medir 120 graus. Os ângulos alternos, tanto internos quanto externos, eles são também congruentes. Então, por exemplo, B e H são alternos internos e são congruentes. Mesma coisa, C e E, A e G e D e F. Tudo bem? Como eles são ângulos alternos, eles são congruentes.
Ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles serão suplementares. O que significa isso? Que a soma deles será 180. Então, B e E, se eu somar as medidas, obterei 180. C e H, se eu somar as medidas, vou obter 180. A e F, se eu somar as medidas, vou obter 180. D e G, se eu somar as medidas, eu vou obter 180. Por que isso acontece? Vamos pensar. O D e o H, eles são congruentes, né? Por quê? Porque eles são ângulos correspondentes. Então, onde está H é a mesma coisa se eu colocasse o D. Imagina assim. Então, se ao invés de H eu tivesse D. Como isso aqui é uma reta, D mais G tem que formar quanto? 180 graus, tá? A mesma coisa vale aqui, ó. Por exemplo, F e B são ângulos correspondentes. Então, eles são congruentes. Se eles são congruentes, onde está B eu poderia colocar F, tá? Então, se eu colocasse o F aqui, ficaria F mais A, uma reta, então tem que dar 180 graus, igual está falando ali embaixo. Então, colaterais, eles formam pares suplementares, ou seja, a soma tem que ser 180 graus. Tá? Agora a gente vai fazer alguns exercícios utilizando a mesa digitalizadora. Vamos lá. Já deixei aqui separado, gente? Vamos lá, então. Deixa eu selecionar a caneta. Vamos perceber uma coisa. X e 80, e esse ângulo aí que mede 80 graus, eles são correspondentes, tá? Como eu não sei o nome dele, eu vou só escrever X e 80 graus, tá? Mas o correto é colocar o nome do ângulo. São ângulos correspondentes. Ah, pessoal, esqueci de falar, mas aqui nesses exercícios, nós vamos sempre considerar que essas retas, tá? São paralelas. R e F são paralelas. Então, se eles são correspondentes, eu vou ter que x é igual a 80 graus. Pronto. Esse era o nosso exercício, tá? Agora de baixo. Agora nós temos que x e 100, nesse ângulo que mede 100 graus, eles são colaterais, pois eles estão do mesmo lado, externos, pois eles ficam na região externa, tá? Então, vamos escrever isto. X e 100 graus são colaterais externos. E se eles são colaterais externos, eu tenho que eles são suplementares, ou seja, se eu somar a medida dos dois, eu devo obter 180 graus, tá? Como que a gente resolve isso? O valor que eu quero, que é x, adicionado a 100 é igual a 180. Então, eu tenho que fazer a operação inversa, né? 180 menos 100, para descobrir o valor de x. 180 menos 100, 80 graus. Tudo bem? Como eu disse, pessoal, nós vamos sempre considerar que essas retas são paralelas, tá? Próxima página agora. Então, nós temos aqui, novamente, ângulos correspondentes. Então, 3x e 120 graus são ângulos, né? Mas aqui, para não tomar tanto tempo, vou escrever direto correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são congruentes, tá? Então, eu sei que 3x é igual a 120 graus, né? Porque as medidas deles são iguais. Só que 3 vezes o que eu quero é igual a 120. Operação inversa da multiplicação é a divisão. 120 dividido por 3, 40 graus, tá? Vamos para o próximo. Só mudar de cor.
Então, vamos lá. X mais 10 e 120 graus são novamente correspondentes. Então, vamos escrever. Se eles são correspondentes, eles são congruentes, logo as medidas deles são se eles são correspondentes, eles são congruentes. Logo, x mais 10 é igual a 120 graus. Se x adicionado que eu quero é 120, o que eu quero é 120 menos 10. Quanto que é 120 menos 10? 110. Então, x nesse caso é 110 graus. Próximo. Aqui já está começando a ficar mais legal, né? Mas esse ainda assim é bem tranquilo, tá? Vamos perceber que 70 e y são correspondentes. Então, 70 e y são correspondentes. Logo, eles são congruentes. Então, y é igual a 70. A mesma coisa acontece com x e 110. X e 110 também são correspondentes. Logo, x é igual a 110. Tem outra maneira de fazer? Tem. Vamos fazer aqui. Eu posso fazer assim, ó. Vou colocar um ou. Eu sei que isso aqui é uma reta. Então, x mais 70 tem que me dar 180 graus, que é o ângulo meia volta. Então, x tem que ser 180 menos 70, ou seja, x tem que ser 110 graus, tá? E a mesma coisa para o y. Y mais 110, deixa eu fazer aqui no canto, y mais 110 tem que ser igual a 180 graus. Y é 180 graus menos 110. Y, então, só pode ser 70 graus, tá? Vamos resolver esse aqui do canto agora. Vamos perceber que o x e o 85, eles são opostos pelo vértice. Então, x e 85 graus são OPV, tá? Oposto pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, x é igual a 85 graus. E o 85 e o y são correspondentes. Y e 85 graus são correspondentes. Se eles são correspondentes, essas retas são paralelas, então eles são congruentes. Y é igual a 85 graus. Teria outra maneira de fazer? Teria. Vamos escolher outra cor aqui. Vamos pensar, eu já tinha obtido o valor de x, apenas sabendo que esses ângulos eram opostos pelo vértice. Aqui eu tenho que y também é oposto pelo vértice a este ângulo, só que eu não sei o valor dele. Então, vamos descobrir. Então, deixa eu escrever um ovo aqui para vocês saberem que é uma outra maneira. Se x é igual a 85 graus, eu quero saber o valor de 2x menos 85. Então, eu quero saber o valor de 2 vezes 85 menos 85. Ora, 2 vezes algo menos algo, obviamente seria 85, mas vamos fazer mesmo assim a conta. 2 vezes 85, 170, menos 85, 85 graus, tá? Então, este ângulo aqui seria 85 graus, tudo isso. Que é oposto pelo vértice a y. Então, y só poderia ser 85 graus, tá? Então, 2x menos 85 e y são OPV. Então, y é igual a 85 graus.
pois 2x menos 85 deu 85 graus, tá? Aí vocês escolham a maneira que gostarem mais, ou que for mais fácil, né? Vamos aqui agora. Nós temos que, aqui nós formamos uma reta, então nós temos algumas relações, tá? Por exemplo, 4y mais 3x é igual a 180 graus. Ou nós também temos que 4y e y mais 10 são colaterais externos. Então, vamos lá. Tudo bem? Tá, daqui nós temos duas incógnitas, então não podemos fazer muita coisa. Aqui, se eles são colaterais externos, eu sei que a soma deles deve ser 180 graus, pois eles são suplementares. Ótimo. Se eu somo 4y mais y, eu obtenho 5y mais 10, que é 180 graus. Então, 5y deve ser igual a 180 graus menos 10. 5y é igual a 170 graus. Mas eu não quero o valor de 5y, eu quero o valor de y. Então, vai ser 170 dividido por 5. Né? Lembrando que aqui a fração sempre indica uma divisão. Então, y é igual a 34 graus. Só que eu não quero só o valor de y. Eu também quero o valor de x. Não é mesmo? Então, vamos voltar. Peraí que travou. Então, nós temos, a gente pode usar que 4y mais 3x é 180 graus. Ou seja, 4 vezes 34 graus mais 3x é igual a 180 graus. Ou seja, 136 graus mais 3x é igual a 180. Então, 3x é igual a 180 menos 136. Então, 3x é igual a 44. Tem como a gente dividir 44 por 3? Né? Porque se 3x é igual a 44, x tem que ser 44 dividido por 3. Tem, vai dar um número decimal, mas nós podemos também deixar com fração, tá? Daria aproximadamente 14,7 graus, tá, gente? Então, vamos lá agora. Próximo. Vamos mudar de cor. Aqui nós temos várias letras e várias relações. Vamos começar então. Por exemplo, C e 40 são ângulos alternos internos. Então, C e o ângulo, né, que mede 40 graus, como eu disse, é o ângulo que mede 40 graus. Não 40 graus, tá? Aqui eu só estou escrevendo dessa maneira para ser mais rápido. Então, nós teríamos que criar pontos para poder chamar adequadamente. Então, eles são alternos internos. Se eles são alternos internos e essas retas são paralelas, tem que eles são congruentes. Logo, C é igual a 40 graus. A mesma coisa é válida aqui. A é alterno interno com 80. Então, A e 80 graus são alternos internos. Então, A é igual a 80 graus, pois então eles são congruentes. Tudo bem? Já temos o valor de A e o valor de C. Falta encontrarmos o valor de B e de D. Tá? Nós temos que C mais D forma uma reta. Então, C mais D forma um ângulo meia-volta, um ângulo de 180 graus. Como nós já descobrimos que C é 40, basta encontrarmos o valor de D.
B, então, deve ser 180 menos 40. B, então, é 140 graus, tá? Falta apenas o valor de B. Nós temos também que A mais B mais 40 também deve ser 180. Então, A mais B mais 40 é igual a 180. Só que o valor de A é 80. Então, 80 mais B mais 40 é igual a 180. Então, B deve ser igual a 180 menos 80 menos 40. 180 menos 80, 100 menos 40, 60 graus, tá? Então, nós encontramos o valor de A, né? Vamos seguir aqui o alfabeto. O valor de A, o valor de B, o valor de C e o valor de D. A, B, C, D. Então, encontramos o valor de todas as incógnitas, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Nós vimos ângulos cortados por uma transversal. Nós vimos que eles podem ser chamados de correspondentes, alternos internos ou externos, ou colaterais internos ou externos, tá? Nós também vimos quando essas retas são paralelas, que nos dão relações muito interessantes, como, por exemplo, que os correspondentes se tornam congruentes e que os alternos também se tornam congruentes, e que os colaterais somados formam um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então, estudem e qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Bom estudo a todos. Até mais.